resultados esta época. Em mais de 40 parágrafos, um artigo no jornal O Benfica começa por lembrar que entre a época passada e a presente os jogadores tiveram apenas uma semana de férias. O Benfica diz ainda que a derrota frente ao PAOK em muito se deveu aos compromissos das seleções na altura. O artigo faz várias referências aos rivais. Diz que o Sporting foi beneficiado por ter visto a primeira jornada frente ao Gil Vicente adiada e que a eliminação precoce dos Leões da Liga Europa foi benéfica para a equipa de Ruben Amorim. O caso Palhinha e a utilização do médio no derby foram também lembrados. Sobre o Futebol Clube do Porto há um parágrafo dedicado ao Francisco Conceição, realçando que o jovem sofreu 2 faltas para penalti em 40 minutos e que em quase 2000 minutos não foi assinalado qualquer penalti a favor dos encarnados. Além dos casos de Covid, a venda de Ruben Dias, a lesão de André Almeida e o atraso na chegada de Lucas Veríssimo são apontados como fatores que explicam a temporada do Benfica. É o tema que abre a nossa conversa nesta edição do Mercado, com o Bernardo Ribeiro, o Fernando Mendes, o Diamantino Miranda e o Jorge Amaral. Muito boa tarde aos 4. Bernardo, certo é que este artigo tem tido algum impacto entre os benfiquistas e nem todos estão convencidos destes quase 50 pontos. Pois eu percebo, tenho visto alguns comentários de adeptos do Benfica nas redes sociais e entendo, eu confesso que não tinha lido o artigo porque tenho pouca predisposição para ler os jornais dos clubes e confesso que a primeira vez que recebi um excerto do artigo pensei que era uma coisa humorística, não pensei que fosse um tema tratado a sério. E sinceramente não... Mas porquê? Porquê que... Não, porque havia ali alguns pontos que de facto eu percebo a revolta dos adeptos perante aquelas tomadas de posição, porque são coisas um bocadinho difíceis de justificar, algumas até já, lá está, também através das redes sociais de adeptos do Benfica, algumas desmentidas até por entrevistas de Jorge Jesus. Depois, sei lá, temas como a eliminação do Sporting pelo Lask Linz ou a venda de Ruben Dias, quer dizer, não foi o Futebol Clube do Porto nem o Sporting que venderam o Ruben Dias, quer dizer, que se saiba, não é? Portanto, quer dizer, há ali um... Não sei, é como digo, eu acho que não é para levar muito a sério, nem acredito que seja uma coisa de iniciativa da comunicação do Benfica. Parece-me que será, um artigo menos conseguido do jornal, que são coisas que acontecem. Ainda assim, Fernando, alguns destes pontos já foram abordados tanto por Jorge Jesus como Luís Filipe Vieira, também o Rui Costa, não tanto, talvez naquela entrevista, mas já foram alguns. Olhando para este primeiro, que tem um grande foco neste artigo, que é a ausência de férias. Uma semana de férias aqui a ser colocado como um entrave ao sucesso desportivo da equipa. Concordas que uma semana de férias foi curto? Antes de mais, boa tarde. A gente tivemos no nosso país um programa há uns anos atrás que era Os Malucos do Riso. Agora temos o Jornal do Benfica. Veio Os Malucos do Riso, agora temos o Jornal do Benfica. Não faz sentido nenhum. Acho que isto é, como diz o Bernardo, acho que isto é hilariante. Ver, ler. Eu vi assim por alto, eu confesso que estou na mesma situação que o Bernardo, pensei que isto era aquelas brincadeiras que fazem, mas eu tirei aqui algumas coisas que me parece ser engraçadas. Por exemplo, sem tempo para fazer reset. Não foi possível fazer reset, pelo que na prática também se poderá dizer que a época parece ainda ser a mesma. Portanto, o que eu tiro daqui é que o que está a passar nesta época, a culpa ainda é do Bruno Lage e do Veríssimo. Se não conseguiram limpar o que fizeram na época passada, a culpa ainda é do Bruno Lage. O que eu tiro disto é, vamos lá ver, gastaram 100 milhões em jogadores. Não é? Para quê? Para vir trazer alguma coisa. Isto não vale nada. É tudo da época passada, é o Sporting, por causa do Lask Linz, o Sporting é beneficiado porque agora está em primeiro por causa do Lask Linz, depois metem o Gil Vicente também, o primeiro jogo do campeonato do Sporting, porque o Sporting foi beneficiado, metem o Francisco Conceição aqui ao barulho, resumindo e concluindo isto tudo, eles não têm, tudo o que se passou de início da época, não é? Até agora, esta atual equipa técnica, os jogadores, a direção, ninguém tem culpa de nada. Não, isto foi tudo, ou é o Covid, e depois há outra gira. Perderam a Supertaça, salvo erro, porque o Pizzi não jogou.
É mais uma. São estas situações. Acho que é ridículo um clube com a grandeza do Benfica se permitir este tipo de situações, que isto é ridículo, é ridículo. Fica mal, na minha modesta opinião, quem sou eu gosto de ver isto. Gosto de ver isto, que isto é uma chacota, não é? O meu clube também já foi chacota há muitos anos, portanto, está aqui. É fantástico ver isto num clube com a grandeza do Benfica. Como é que eles permitem uma coisa destas? Alguém permite uma coisa destas? Jorge, esta questão sem tempo para fazer a reset que o Fernando realçou, entendes o que é que o Benfica quer dizer com esta questão? Boa tarde a todos, Andréia. Eu, ao contrário dos meus dois colegas, eu acho que isto é sério demais para a gente poder olhar para isto como uma peça cómica, porque não aceito que realmente não entendo como é que uma estrutura, o jornal é do Benfica, não é uma coisa feita de livre arbítrio por ninguém, e se o fosse, aí sim entenderia essa parte cómica. Como é que uma estrutura super profissional, com gente inteligente, deixa sair todo esta panápula de desculpas para a opinião pública num jornal que é do clube. Por isso é que eu acho que é sério demais. É porque as pessoas da estrutura são coniventes com isto tudo. Portanto, por isso é que eu acho que isto é sério demais. Essa situação do reset, eu vou juntá-la ao primeiro item que está lá, em que ainda começaram a temporada em condições emocionais, como é que era, delicadas. Mas não esquecem-se que começaram uma nova época com possibilidades de Cavani, 100 milhões quase em perspectiva, o treinador do top, tudo do melhor, com vitórias sobre vitórias, em que a perspectiva de sucesso seria enorme. De todos, eu não li os itens todos, muito sinceramente, porque não tive tempo, e certamente os meus colegas também não. Eu só estranhei não estar aqui um. Eu penso que não está. É Paulo Gonçalves. Eu penso que o grande item, a grande falha que está aqui é não estar aqui a falta que Paulo Gonçalves faz. Mesmo que invisível pelos corredores, eu penso que teve um peso muito grande e uma visibilidade muito grande enquanto esteve no Benfica. Diamantino, olhando para alguns destes pontos que também já aqui foram referidos, como por exemplo a venda de Rúben Dias, dizia o Bernardo, quem vendeu Rúben Dias foi o Benfica, e os adeptos também, é essa a leitura que estão a fazer, os adeptos que não concordam com esta publicação. O atraso na vinda de Lucas Veríssimo, que foi um reforço de inverno, portanto não explica também aquilo que está para trás. Porquê é que achas que estas questões foram trazidas para este artigo, e se achas que o Benfica tem razão, estas questões de facto condicionaram a época? Boa tarde. Olha, eu soube deste artigo quando vinha para aqui, portanto não tive tempo quase de ler nada. Tive agora a ler aqui um pouco à pressa, e realmente há aqui algumas coisas que, por um lado, concordo, muitas delas, por outro, deixam-me perplexo, porque sendo muito pragmático, não tendo lido tudo, mas sendo muito pragmático, acho que tudo o que está lá escrito, ou quase tudo o que está lá escrito, pelo menos o que eu li, para aí 80% não tem rigorosamente nada a ver com a época que o Benfica está a fazer. O Benfica, e nós sabemos que muitas vezes o futebol prega-nos partidas, e sabemos também que muitas vezes as coisas correm bem, mesmo sem grandes preparações. Não foi bem assim no Benfica. O Benfica teve algum tempo a preparar, teve o treinador que queria, comprou-se muitos jogadores e, portanto, as expectativas foram altas por isso mesmo. E deveria o Benfica, mesmo com todas estas atenuantes, ou com algumas destas atenuantes, outras nem sequer quero falar, nem sequer quero acreditar que alguém ligado ao futebol do Benfica tenha conhecimento, ou tivesse conhecimento deste artigo antes dele sair, porque senão será pior ainda. Agora, há coisas aqui que não bota com a perdigota, quer dizer, como se costuma dizer, relacionar o que está a acontecer com a saída do Rúben Dias pode ter alguma influência, porque o Rúben Dias é realmente um grande jogador e podia dar outra estabilidade à defesa do Benfica. Mas nestas coisas, é também, como se costuma dizer, o velho ditado,
não se pode ter chuva no Nabal, sol na Eira e chuva no Nabal. Portanto, teria que se contar com isso. E não me parece de todo que seja por aí esta má época que o Benfica tem feito até ao momento. De qualquer das maneiras, há aqui coisas que já foram debatidas e que quase todos concordamos em parte. A situação do Covid pode ter trazido algumas limitações, mas o Covid também já apareceu numa fase em que o Benfica já tinha tido algumas derrotas comprometedoras, principalmente aquele jogo com o PAOK. E relativamente também ao jogo com o PAOK, quer se queira, quer não, mesmo sendo atípico só fazer um jogo, possivelmente o Benfica jogando em Portugal teria hipóteses de reverter aquele resultado, mas o Benfica, este Benfica com aquele PAOK teria a obrigação de ganhar a quem quer que fosse. Muito bem, e já aqui também falámos de algumas incoerências na comunicação do Benfica, porque Jorge Jesus diz que os jogadores tiveram férias a mais. Ao contrário do artigo do jornal O Benfica, o técnico diz que o tempo de paragem prejudicou os jogadores. Os jogadores praticamente tiveram uma semana para descansar, 6 dias, para limpar a cabeça de uma época que foi traumatizante para este plantel do Benfica, porque o Benfica teve uma época negativa e muitas vezes é preciso dizer aos jogadores: vai lá um mês de férias, como é normal, para limpar a cabeça e mudar o chip para a nova época. Os jogadores não tiveram muito tempo para isso, quer em termos físicos, quer sobretudo psicológicos. Para si isso é um problema ou não? Não, o que eu acho que eles tiveram muito tempo foi para limpar a cabeça. Tiveram muito tempo em casa e ficaram com a cabeça muito limpa. Bernardo, este foi um dos episódios que referiste, em que o discurso no clube não é condizente, aqui com Jorge Jesus a dizer no início da época, esta entrevista foi a primeira, quando chegou ao Benfica, que de facto os jogadores até tinham tido tempo a mais. Como é que se explica estes discursos tão contraditórios? Explica-se com uma sei lá, quero acreditar, com uma descoordenação interna, algo... eu parece-me que... primeiro que tudo, parece-me um artigo claramente infeliz, porque são, parece, 50 razões... Aquilo é um bocadinho as 40 ou 50 razões... Diz as razões, parece as razões do fracasso, quando o Benfica, e como dizem os seus responsáveis, ainda quer fazer o melhor campeonato possível, e o melhor campeonato possível poderá ser, à partida, o segundo lugar, mas também pode ser o primeiro, não é? É daquelas coisas, ainda é matematicamente possível, e de qualquer maneira o Benfica quer muito apurar-se para a Liga dos Campeões, parece-me um objetivo muito forte, e depois tem a Taça de Portugal para ganhar. E estar já neste momento com desculpas, entre aspas, para o insucesso, não me parece uma boa ideia. Depois há esse ponto que citas e que o próprio Jorge desmente, é apenas um dos muitos que é... Eu não quero utilizar palavras demasiado chatas, mas é um bocadinho ridículo, quer dizer... Eu não sei muito bem... como te digo, eu só acreditei que o artigo era verdadeiro quando o vi mesmo nas centrais do jornal, porque não há coisas, sei lá, uma das razões para a má época do Benfica é o Sporting ter levado 4-1 do LASK. Quer dizer, eu até entendo que se diga... Eu até entendo aquele argumento que diz que o Sporting no campeonato pode ter sido beneficiado porque não teve a Europa. Sim. Mas quer dizer, não há nenhuma equipa que se diga grande, não é? E que nós ouvimos todos os seus responsáveis, e o do Benfica então disse que vinha para ir para a equipa jogar o triplo, para fazer coisas na Europa, e teve investimento para isso, na verdade, o Luís Filipe Vieira... Mesmo que as competições nacionais já não chegavam. Claro, já não chegavam, e o Luís Filipe Vieira fez um investimento que de facto justificava esse objetivo. E depois, a má época do Benfica é porque o Sporting levou 4-1 do Lask Linz. Não, quer dizer, isso foi mau, foi para o Sporting, quer dizer, porque ficou fora da Europa. Agora, se isso teve influência ou não no campeonato, claro que pode ter tido, mas não fez com que o Benfica perdesse jogos, não é? Quer dizer, há ali uma série... Eu prefiro nem... É como te disse, prefiro não ir ponto a ponto, porque seria doloroso,
Mas pronto, é de facto Ficaram. É estranho que se embarque numa coisa deste estilo. Ficaram abatidos com a derrota do Sporting. Eu acho São portugueses, queriam todas as equipas das competições europeias. Os jogadores ficaram em baixo. Vêm-se de facto ridículo. muitos adeptos do Benfica um bocadinho chocados com este artigo, porque não se revêem, obviamente, neste tipo de linguagem, não é? Um grande tem que encontrar... Eu já escrevi algo sobre isso do Benfica esta época. O Benfica tem que encontrar dentro de si próprio razões para o que está a acontecer. Não fora, dentro. Porque senão a próxima época pode correr mal. Muito bem, já voltaremos a este tema, para já olhar para declarações de Jorge Jesus de hoje. Jorge Jesus diz que os jornais lançam temas para gerar polémicas sobre o Benfica. O treinador relembrou os casos de notícias sobre Pizzi e Gonçalo Ramos. Isso é um problema. Hoje lança-se notícias para os jornais constantemente com estratégias para ter temas para falar, não é? Entre os quais Pizzi, Gonçalo Ramos e essa também, e Jardel e não sei quantos. É preciso temas para falar do Benfica, então manda-se, lança-se isso, que é para depois discutir-se isso nas televisões e ter direito de audiências. A gente sabe como é que isso é. E, portanto, essa sua pergunta gostava de poder responder, mas eu não tenho conhecimento. Fernando, num dia em que o Jornal Record, por exemplo, diz que Gonçalo Ramos quer ter mais oportunidades, não prefere sair por empréstimo até, para poder somar minutos. Parece-te assim tão implausível, que seja assim tão difícil pensar que os jogadores que não estão a ter oportunidades possam sair? Não parece nada mau. Vamos lá ver, um miúdo que tem uma qualidade tremenda. A priori, o Benfica ainda tem uma série de pontas de lança. Tem o Waldschmidt, Darwin Núñez, tem o Seferovic. Em princípio, se não for vendido, virá Vinícius também para a próxima temporada. Pinto também já está contratado. Rodrigo Pinto também já está contratado. Um jogador, um miúdo que faltava-se de marcar gols. É perfeitamente normal. Se não tem espaço, é perfeitamente normal. As fontes, não sei de onde é que elas vêm, e respeito-as, é perfeitamente normal. Isso acontece com a grande maioria de miúdos e de alguns jogadores. E não é só miúdos. Há jogadores, o Benfica tem ali alguns jogadores, como o Sporting, como jogadores já feitos, que não jogam e querem ir jogar. Isso é perfeitamente normal. Tem que se respeitar de onde é que vêm as fontes. Agora, o Jorge Jesus também tem que ver uma coisa. Isto acontece em todo o lado, não é só no Benfica. No Sporting é à mata. Há anos nisto. As fontes... Há fontes que eu não vou muito à bola com elas, porque aquilo são um bocado estranho. Agora, há outras situações, parece-me claramente plausível e justificado um miúdo que tem umas condições excelentes, se não tem espaço aqui, querer ir jogar para o outro lado para regular e para ganhar minutos e ser mais útil, é o que eu acho, nesse aspecto. Uma semana em que também já demos conta que Pizzi também poderá querer sair e Odisseias Vlaco Dimos não está satisfeito também com o pouco tempo de utilização desde que Elton Leite assumiu as redes do Benfica. Olhamos também para o Futebol Clube do Porto. O interesse em Sérgio Conceição subiu devido à prestação dos Dragões na Liga dos Campeões. O treinador conseguiu colocar os azuis e brancos pela segunda vez nos quartos de final da Champions. Em final de contrato com os Dragões, o técnico começa a despertar a cobiça de outros clubes europeus. O facto de ser agora agenciado por Jorge Mendes pode abrir-lhe outras portas num futuro imediato. E sobre a prestação do Futebol Clube do Porto, Jorge Jesus recordou que o Benfica também eliminou a Juventus na meia-final da Liga Europa. O treinador do Benfica deu os parabéns ao Futebol Clube do Porto e diz que a equipa de Sérgio Conceição fez uma eliminatória brilhante. Bom, é verdade, neste momento só o Porto fez uma eliminatória com a Juventus brilhante, que aumentou a pontuação do ranking português, num estádio que a gente conhece, que também já fomos felizes lá onde ganhámos a meia-final também à Juventus e a meia-final da Liga Europa. E parabéns ao Porto por este feito, não é? Porque valoriza o futebol português. Jorge Amaral, aqui com os parabéns de Jorge Jesus e esta nota de que o Benfica também já tinha sido muito competente frente a esta Juventus, também já tinha conseguido eliminar na Liga Europa. Parece que foram sinceros, foram os parabéns sinceros do técnico? Aqui temos que ver, primeiro é uma coisa que é uma Liga Europa, outra coisa é uma Liga dos Campeões, não é?
Os timings são todos diferentes e não podemos comparar as coisas. Teve sucesso, felizmente, foi a uma final que infelizmente não teve, não conseguiu ganhar, mas é sempre bom quando as nossas equipas portuguesas conseguem bater. A pena é que não haja outras pessoas com responsabilidade e que muitas vezes tenham os intestinos, mais os delegados, mais o intestino delgado ligado ao cérebro e que não acompanhe realmente o crescimento e digamos, a verdadeira noção do brilhantismo que o Futebol Clube Porto teve nesta eliminatória a representar não só a sua equipa, como também Portugal. E, portanto, acho que o Jorge, às vezes as palavras estavam-lhe a dificultar um bocadinho a sair, não foi fácil, não é? Porque certamente gostaria de estar naquela posição, mas acho que foi justo naquilo que disse, porque aquilo que o Porto conseguiu em momentos muito difíceis, porque a decalagem hoje em dia é diferente do que aquela que se passava há uns anos atrás. Penso que hoje a decalagem é muito maior entre os nossos clubes e todos os outros da Europa e penso que certamente que o Benfica gostaria de estar lá, Jorge Jesus gostaria de estar lá, preparou uma equipa para estar lá e aí eu quero frisar isto. É que nós falamos, o Jorge Jesus falou aí em polémicas, mas Jorge Jesus em dezembro, e o Fernando também já falou nisto, e eu só vou dar uma chega. O Jorge Jesus em dezembro disse que já estava habituado ao Covid, que estava habituado a 11 e a 12, e que preparou os plantéis, tanto no Brasil como cá, para essa possibilidade. Portanto, em dezembro tinha a noção de que isto poderia acontecer. Passado um mês, aconteceu e foi o descalabro, não é? Portanto, isto não são polémicas que os jornais arranjam. Isto são factos, não é? Portanto, nada justifica nada. Em relação ao Porto, acho que o Jorge, apesar de lhe custar um bocadinho uma outra palavra, acho que foi correto e justo naquilo que disse. Bem, olhamos também para declarações de Ruben Amorim. Disse hoje que os sportinguistas podem ficar tranquilos no que respeita ao processo de fraude que está a ser acusado. O técnico diz mesmo que está de consciência tranquila. Não, isso posso garantir aos sportinguistas. Em relação ao resto, não vou estar a comentar um caso que está a ser tratado por advogados. Agora, claramente, estou de consciência tranquila. O Sporting também. Não tememos nada. E o nosso foco passa por ganhar jogos. E quando saiu essa notícia, a minha preocupação foi a mesma de sempre do Palhinha. Perguntei aos advogados se poderia estar contra o Tondela. Ele disse que sim, para nós não existe mais nada além do Tondela e, portanto, o nosso foco está no próximo jogo. Respondendo diretamente à pergunta, não tenho qualquer receio em relação a este processo. Já passei por isso, numa altura muito mais difícil da minha vida e com muito menos ajuda. Referia-se Ruben Amorim ao episódio no Casa Pia. Bernardo, o Jornal Record já consultou vários juristas que deram opinião sobre este caso. Tem razões para estar tranquilo, Ruben Amorim? Vamos lá ver. Eu acho que tem algumas razões para estar tranquilo, porque me parece que no caso de ir para a Justiça Civil ou Administrativa, parece-me que terá, pelo que ouvimos dos juristas, que terá a razão do lado dele, ou seja, tanto no Tribunal Administrativo como no Tribunal Constitucional, onde eu acredito que este caso pode acabar. Parece-me que Ruben Amorim, pelo que dizem os juristas, a maior parte dos juristas que contactámos, parece-me que pode estar tranquilo. Na Justiça Desportiva, confesso que não te sei dizer, porque as coisas na Justiça Desportiva são como são e mudam de um ano para o outro, mudam pela interpretação de... Cláudio Santos não tem a mesma interpretação sobre uma série de coisas que o Meirinho tinha, portanto, vamos ver. Uma coisa tenho a certeza, se houver uma suspensão na Justiça Desportiva, eu acredito que isto vá imediatamente para o TAD e aí sucessivamente em outros tribunais, porque me parece, muito sinceramente, a única coisa que me entristece neste caso é ver a Associação Nacional de Treinadores mais preocupada com as pessoas que eu não considero uma fraude, mas que driblaram um pouco o sistema
porque no fundo cumpriram, porque havia um treinador principal e um treinador adjunto que no fundo era o principal, mas isto já se passa de quase desde o tempo em que os animais falavam, não é? Portanto, não me parece que isto seja já sequer um caso no futebol português. Parece-me que há claramente uma obstrução ao direito ao trabalho no caso dos treinadores. Acho que é mais fácil ser um cientista em Portugal do que ser treinador de futebol. E isso é muito triste. Uma corporação que entende que 8 a 10 anos para chegar a exercer uma profissão é um tempo aceitável, é porque está a ver tudo ao contrário. Está mesmo a ver tudo ao contrário. Fernando, disse também Ruben Amorim que não se sente perseguido em todos estes casos. Saiu também o processo em relação ao túnel de Famalicão, vai ser instaurado esse processo a vários elementos do Sporting, mas Ruben Amorim diz que não se sente perseguido, ao contrário de alguns sportinguistas que acham que há aqui uma perseguição ao Sporting. Ele disse isso, eu acho o contrário. Acho o contrário. Entendo, em tom de brincadeira, entendo, porque é um caso virgem no futebol português isto. Não me recordo de nenhum caso destes, né? De um jogador, de um treinador não ter o curso, estar inscrito como adjunto. Acho que é um caso raro. Até se calhar a nível mundial é um caso raro, até o próprio lado dos treinadores até ficam um bocado atrapalhados porque nunca lidaram com uma situação destas, não é? Houve só para aí os 40 treinadores nesta situação, portanto aquilo é um bocado complicado. Claramente que é uma caça a Ruben Amorim, não tenho a mínima dúvida. Basta ver as declarações também hoje salvo erro do lado do Zé, aquele senhor Zé qualquer coisa, Zé, nem sei o nome dele, treinou o Campeorense, ou como é que ele se chama, fez 3 ou 4 jogos no Campeorense, basta ver as declarações dele hoje, é uma clara caça a Ruben Amorim, mas o Sporting neste aspecto só tem que fazer uma coisa, porque isto vai ser até ao final da época. Vai ser até ao final da época e o Sporting tem que estar preparado para isto. Porque eu já disse isto aqui várias vezes, eu já fui jogador, sei como é que estas coisas funcionam. E vai vir mais casos, vai haver mais coisas. E como tu falaste, é aquilo de Famalicão, são alguns 4 jogadores, e depois é o outro que não tem a máscara, e depois é este. Isto vai andar mais nisto. E não tenho a mínima dúvida que a Associação não sei quê dos treinadores vão massacrar mais Ruben Amorim. Agora ele muito bem, só tem que trabalhar e deixar isto andar e andar para a frente. E ganhar o Tondela. Em resposta à CMTV, Ruben Amorim disse que Cristiano Ronaldo é jogador da Juventus, mas que será sempre uma referência no Sporting. Nos últimos dias, o craque português tem sido apontado a Alvalade pela imprensa italiana. Nós temos um projeto completamente diferente. Ele será sempre uma referência no nosso clube. O nosso clube até tem uma academia que vai ter o nome dele, portanto não é mais nada que isso. O Ronaldo é jogador da Juventus, o Sporting está num patamar diferente, e não digo diferente em termos de grandeza e de histórias, está num momento diferente e portanto não faz qualquer sentido. Jorge, ainda assim tem sido apontado a um regresso ao Alvalade, até porque as coisas não estão fáceis para Cristiano Ronaldo na Juventus, já é quase dada como certa a saída do craque português do futebol italiano até. Parece-te viável um regresso ao Sporting? Isto tudo depende de Cristiano Ronaldo. A sua fortuna já veio para Portugal. Ele é sportinguista. Gosta de marcar especialmente gols ao Porto, não é? Como ele já disse. O seu país é Portugal, como ele gosta. Portanto, não me surpreenderia isso. Agora, o Cristiano Ronaldo já passou por este tipo de situações que está a passar hoje nas Juventus. Já as passou em muitos clubes. Já passou no Real Madrid, já passou até no próprio Juventus, porque ele é o expoente máximo dos clubes onde passa. Portanto, é normal recaírem sobre ele todas as desgraças ou os insucessos. Portanto, ele certamente que terá capacidade, e acredito, de superar esta situação no Juventus e corresponder ao seu contrato. Se o futuro passa pelo Sporting, não posso estar aqui a opinar. Acho legítimo que ele num futuro possa querer fazer parte da estrutura, possa ter ambições em termos de Sporting. Agora, no imediato, eu acho que Ronaldo ainda tem muita coisa para dar ainda ao futebol. A sua ambição, apesar das coisas não estarem a correr bem, mas também não é só para ele, é a equipa em si. Eu acho que ele ainda tem muito para dar ao país e ao futebol.
Diamantino, ainda assim, o Sporting, ao que tudo indica, vai regressar à Liga dos Campeões na próxima época. Poderá ser um fator que pese nesta balança se Cristiano Ronaldo ponderar regressar a Portugal? Se ele ponderasse, eu acredito que sim. Também já o afirmou há uns anos que gostaria de acabar a carreira no Sporting, mas isso são frases da altura, não tem cabimento para agora, depois da carreira que ele desenvolveu. É muito complexo estarmos a falar de um jogador que acarreta um horror de problemas se tivesse que vir jogar para Portugal, principalmente dos sponsors, e depois nós estarmos a discutir, e eu já ouvi variedíssimas pessoas falarem sobre uma coisa que há poucos dias, uma semana, 2, 3 atrás, diziam precisamente o contrário, quer dizer, quando passamos o tempo todo a dizer que Cristiano Ronaldo é um animal de ambição, é um animal disto e daquilo, que tem muitas coisas ainda para ganhar, que tem recordes para bater, que quisesse vir para Portugal. Não é para o Sporting ou para o Benfica ou para o Porto, é para Portugal, para o campeonato português. Cristiano Ronaldo, ao sair da Juventus, como tudo indica, com certeza que terá variedíssimos clubes que têm muitas hipóteses de ganhar a Liga dos Campeões na próxima época, e Cristiano Ronaldo terá também essa hipótese de continuar a desenvolver aquilo que tem vindo a fazer, que é quase sempre ser o melhor, pontualmente não é. E, portanto, eu não acredito muito na sua vinda para Portugal. Não tem nada a ver com o Sporting, não tem nada a ver com o Benfica, não tem nada a ver com o Porto, que são os clubes de maior expressão. Tem a ver com o campeonato português, não tem... Muito bem, vamos olhar para outro eventual regresso, pelo menos foi colocado em cima da mesa pelo próprio Jorge Jesus. Diz que em Portugal os clubes não têm capacidade para contratar jogadores do nível de Matites. O técnico do Benfica acrescenta que o médio do Manchester United ainda tem nível para continuar a jogar num grande clube europeu. Vi este último jogo e vi que ele ainda está em grandes condições físicas, atléticas e também com qualidade técnica, e portanto penso que isso é muito difícil acontecer, porque são contratos que em Portugal não tem possibilidades, não é, de contratar esses jogadores que jogam nas grandes equipas, principalmente aquelas grandes equipas da Europa. Fernando diz que mesmo que fosse um desejo, seria inatingível Matites, mas o Benfica, sabemos, na temporada, no mercado passado, no mercado de verão, abordou Cavani. Pois, para um clube como o Benfica, jogadores como Matites estão fora do radar, do alcance? Não. Para a saúde financeira que o Benfica apresentou, aquela proposta fantástica para Cavani, que era há alguns 6 anos, salvo erro, não é? Ia estar 6 anos, ou que era a receber aquele salário todo, não sei quantos milhões por época. Não tenho a mínima dúvida, se Matites viesse, ou vier para o Benfica, vem por muito menos do que o que vinha Cavani. Portanto, excluo o Sporting e o Futebol Clube do Porto deste andamento. O Benfica, pelos vistos, depois do presidente... ainda para mais, o presidente disse, se eu tomasse conta do dossiê, o Cavani já estava cá, segundo ele disse. Portanto, é que há ali dinheiro com fartura para o Benfica, portanto pode vir o Matites, pode vir o Cavani, pode vir o Diego, como é que é? O Diego Costa, também já fala. O Benfica felizmente tem dinheiro para isso, portanto não há sintonia, não há sintonia. Hoje em dia o Benfica tinha uma sintonia fantástica entre todos, hoje em dia não. Diz uma coisa, depois o outro diz outra, tem que se sintonizar melhor. Bernardo, nesta eventual falta de sintonia, o que é que podemos entender daquilo que será a abordagem do Benfica para a próxima época, sabendo que muito mudou? O Benfica não se apurou para a Liga dos Campeões como queria, acabou também por falhar outros objetivos na Liga Europa, e sabemos que também está em risco de não entrar na Liga dos Campeões na próxima época. Que abordagem é que vai ter? Vamos ter um Benfica que vai, lá está, olhar para a formação? André, eu acho que nem o Benfica saberá neste momento. Não saberá neste momento. Porquê? Porque depende de 2 fatores muito importantes. Se apura ou não para a Liga dos Campeões, e quando digo se apura, não estou a ver o Benfica a cometer outra vez o mesmo erro crasso que cometeu este ano, ou seja, gastar 100 milhões e à espera que jogos de apuramento cheguem para lá chegar. Portanto, eu acredito que se o Benfica não estiver no lugar que dá acesso ao apuramento direto, terá mais cautela.
e depois depende também das vendas. Eu acho que o mercado está muito... Neste momento o mercado está muito expectante em relação ao que vão fazer alguns clubes. O que vão fazer 2 jogadores especificamente, Messi e Ronaldo, são 2 jogadores que estão mais ou menos no mercado e as suas saídas podem levar à contratação de outros craques para os seus lugares, e depois do que vai fazer Laporta no Barcelona, eu diria que se Laporta conseguir libertar os milhões, não percebo bem como, com a crise financeira que o clube atravessa, mas há engenharias financeiras que o permitem, e vamos ver se Laporta conseguir ir buscar 4, 5 jogadores. Aí parece-me que poderá acontecer no mercado internacional aquele efeito dominó que depois leva a que saiam os jogadores. Isso seria obviamente muito interessante para os nossos jogadores, para os nossos jogadores e para os nossos clubes, porque imagino que aí Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto podem ver alguns dos seus craques vendidos a um preço muito alto. O Benfica já disse que ia olhar para a formação, mas quer dizer, entre os discursos e a realidade, como o Fernando disse, temos que esperar para ver. Matites, foi o próprio Diamantino que falou deste eventual regresso, dizendo que se o Benfica estiver interessado, que não descartaria essa opção. Olhando para este Benfica, e tanto temos falado dos problemas do meio-campo, este jogador resolveria esses problemas? Bem, o Matites, Jesus há pouco disse, eu também vi o jogo, apresenta ainda níveis que para Portugal, principalmente para Portugal, e jogando num clube como o Benfica, estaria completamente enquadrado. Agora, aqui, mais uma vez, não bate a ser verdade, não bate a bota com a perdigota novamente. É que ainda ontem ouvimos Jaime Antunes falar em que o paradigma vai voltar a mudar na próxima época. Mas aqui Diamantino, foi o próprio Matites que falou sobre esse eventual regresso, não foi uma hipótese levantada pelo Benfica. Sim, mas mesmo que fosse o Benfica a ter essa vontade, iria contra aquilo que já foi mais que uma vez dito por responsáveis do Benfica, que é voltar novamente a apostar na formação e voltar neste caso, a ir buscar os jogadores que foram emprestados esta época. Vindo de Matites, não custa nada perceber que, por exemplo, Florentino e Jetson teriam a sua vida muito complicada. Eles que poderão regressar na próxima época. Jorge Jesus falou de mais um caso, diz que Odisseias tem de esperar pela oportunidade. O treinador do Benfica acrescenta que os jogadores impacientes não podem jogar em equipas grandes. É sempre normal jogarem mais uns que outros. E se tu não quiseres ter esse problema, não podes jogar numa equipa grande. Não podes jogar nem no Benfica, nem no Real Madrid, nem no Barcelona, nem, sei lá, nessas grandes equipas do mundo, não podes jogar. Se queres jogar todos os domingos, tens de jogar numa equipa do meio da tabela para baixo, e aí tu tens, se calhar, um nível de jogo que todos os jogos tu jogas. Se tens um nível alto e queres jogar numa equipa alta, que é o caso onde tem muita concorrência, isso em todas as grandes equipas é assim. Está dado o recado, Bernardo, por Jorge Jesus? E já agora está confirmadas as notícias que dão conta de que, de facto, Odisseias não está satisfeito do Benfica? Não, eu estava aqui a trocar impressões com o Fernando e, de facto, é um bocadinho estranho que as notícias do Pizzi e do Gonçalo Ramos sejam mentiras inventadas e que depois a notícia do Odisseias seja verdade e que seja assumida desta forma. Eu, sobre as notícias inventadas, quero dizer uma coisa. Não me apetecia muito, mas vou ter que dizer. Eu acho que Jorge Jesus é um enorme treinador. Enorme. E acho que não tenho sequer capacidade de analisar a qualidade do trabalho dele. Não percebo o suficiente de futebol, nem de perto nem de longe, para analisar o trabalho dele no campo. A única coisa que consigo fazer como jornalista é analisar os resultados e ver como é que foram as exibições das equipas, e é isso que faço. Portanto, nunca terei a oportunidade, nem quero, nem de ser treinador de equipa nenhuma, quanto mais de um potentado como o Benfica. Mas, por outro lado, tenho a certeza que Jorge Jesus percebe tanto de comunicação social como eu percebo do treino. E, portanto, quando ele diz que os jornais inventam notícias para vender por causa do Benfica, levo isso tão a sério como levei as centrais de hoje do Jornal do Benfica. Em relação à questão do Odisseias, eu parece-me um bocadinho evidente, não é,
que um jogador que era titularíssimo absoluto, que vinha a fazer boas exibições e que no fundo teve 2 falhas identificadas esta época, uma penso que frente ao Belenenses, onde dá um real frango, e no derby, onde as opiniões já se dividem. É verdade que secou a bola para a frente, mas teria condições para fazer melhor naquele lance. Mas pronto, facto, só com uma bola para a frente e que dá o golo. Mas aí, pronto, aí há opiniões contraditórias. Mas há uma coisa que é verdade. A única opinião que conta para quem joga na baliza do Benfica é de Jorge Jesus. Não conta a minha nem a tua. Portanto, saiu o Odisseias e joga o Elton Leite. Eu acho mais do que natural que o Odisseias esteja descontente. Quer dizer, é perfeitamente natural. Não ver nestes casos. O Pizzi, no Benfica era o Pizzi mais 10. Este ano são 11 e às vezes está lá o Pizzi. Qual é a dúvida? O Gonçalo Ramos foi um produto brutal das camadas jovens do Benfica. Tinha vários convites para sair. Joga quando não há mais ninguém. É normal, é muito anormal que o jovem jogador do Benfica gostasse de ter mais minutos. Eu não me parece que isto se encerra aqui sequer nenhuma crítica. Jorge Jesus tem muita qualidade à sua disposição e tem que fazer escolhas. E é óbvio que os jogadores que não jogam sempre ficam irritados, mas isto é quase tão o beabá do futebol que, sinceramente, eu nem percebo esta polémica. Não percebo, mas pronto, mas é só mais uma. Jorge Jesus, a deixar aqui o aviso a Odisseias. Voltamos ao tema de abertura deste mercado diamantino, ainda com alguns pontos naquela explicação do Benfica para as coisas não estarem a correr dentro dos planos, talvez esteja a ser simpática, mas não estarem a correr dentro dos planos. Olhando para aquilo que é dito sobre os rivais, o Bernardo e o Fernando já falaram aqui um pouco sobre a tal eliminação precoce da Liga Europa por parte do Sporting, mas também aqui a questão das arbitragens e, nomeadamente, do caso Palhinha. O Benfica, na altura, entendeu não se pronunciar publicamente sobre o caso Palhinha, deixa aqui uma nota dizendo que o Sporting foi beneficiado neste caso, tanto por Palhinha ter tido a tal suspensão do castigo, como, e fruto disso mesmo, ter estado no derby. Porquê é que achas que o Benfica, em relação a este caso, mudou de estratégia? Comunicacional, digo. Eu julgo que tem mais a ver com a parte política da questão do que propriamente com a parte desportiva. Eu não quero crer que pensem que o Sporting ganhou um jogo ao Benfica porque o Palhinha jogou. É verdade que é um bom jogador, pode ter tido a sua participação, mas não é por o Palhinha ter jogado que o Benfica perdeu com o Sporting. Eu acho que isso são questões mais laterais à parte desportiva. E eu, quando disse no início que há coisas que não concordo liminarmente com o que foi dito, ou pelo menos com aquilo que foi escrito, e esta enquadra-se numa delas, como algumas outras. Não me parece que seja esse, não me parece que seja isso e mais algumas que foram escritas que tenha a ver com aquilo que se tem passado com o Benfica até ao momento, porque agora parece que está a haver alguma retoma, mas até ao momento não me parece que algumas dessas questões tenham a ver com a quebra de expectativas que o Benfica criou, por aquilo que foi fazendo. E, portanto, a questão do Palhinha é mais uma questão política do Benfica querer dizer que há lá 2 pesos e 2 medidas, também não sei em relação a quê, mas é mais por aí. Fala também, Fernando, de caos pós-Dragão. O Benfica fala de caos pós-Dragão no sentido dos casos de Covid, aponta a 28 casos depois do jogo no estádio do Dragão e que isso resultou num atraso de 2 para 11 pontos em relação ao Sporting. Estes números espelham bem aquilo que aconteceu? Para a cabecinha deles, espelha. A mim faz-me confusão como é que aquela tentativa de suspeita por parte do presidente do Benfica naquela entrevista que deu, não disse diretamente, mas nós não somos burros, a maior parte das pessoas não são burras. Ele claramente identificou os casos de Covid com o Porto, é evidente, isso aí não. Como é que o Futebol Clube do Porto ou alguém não tomou uma posição em relação a esta situação? Qual era a pergunta? Desculpa, só por aí. Se estes números, de facto, aqui enumerados, se espelham bem o que aconteceu. De facto, o Benfica acabou por perder vários jogadores e de uma diferença pontual de 2 pontos, passa para 11 pontos de distância. Não só por isso, perdeu alguns jogadores, como outros clubes também
também os perderam. Eles mencionam aqui do Lask Linz, o Sporting não jogou com 6 ou 7 também. Nessa altura também não jogou. Isto acontece a todos. Justificar uma coisa ao Covid, justifica. Agora não venham com esta trapalhice de justificar tudo. É que tudo o que está a passar no Benfica esta época não tem nada a ver com estas pessoas de agora. É tudo os atrasados, ou é do Covid, ou é dos árbitros, ou é... até o miúdo, que é um craque, o Francisco Conceição, até o miúdo veio à balha no meio disto tudo, 2 penaltis claríssimos sobre o Gaiato, não é? Até esse levou por tabela, portanto eles neste momento disparam para todo o lado. Bernardo, há aqui também um ponto, o apito azarado, referindo o Benfica, que se sente prejudicado pelas arbitragens, fala até em 6 pontos, pelo menos, com essa nota, pelo menos que o Benfica não somou devido a erros de arbitragem. Tem razão? Eu acho que, vamos lá ver uma coisa, não há nenhum clube que não tenha razão de queixa das arbitragens. O problema que apontamos sempre aqui é que todos os clubes, e aqui atenção, o Benfica não é exceção, todos os clubes são muito melhores a identificar os momentos em que são prejudicados do que os momentos em que são beneficiados. Portanto, terá razões de queixa em alguns lances, como terão os outros 2 grandes e também o Braga. Portanto, as coisas valem o que valem. Muito bem, meus senhores, muito obrigada pela vossa presença nesta edição do Mercado. Estes e outros temas com muitos mais detalhes, a não perder mais logo na Ligador, mas